1982. Em uma manhã de novembro, Maria entrou em Liminal Land. Ela foi em direção a uma das últimas atrações do parque. Essa atração era conhecida como a Anomalia. A Anomalia tinha sido fechada recentemente para manutenção, mas Maria simplesmente ignorou todos os avisos. Ela foi até os controles do brinquedo e os funcionários do parque apenas olhavam para ela. Maria consegue ligar a anomalia e então ela entra no brinquedo. Por exatos 26 minutos, o carrinho do brinquedo simplesmente corria em looping. Mesmo com o corpo de Maria se quebrando, ele continuava e continuava. Seu crânio foi fraturado, sua mandíbula quebrou e saiu do lugar, e seu cérebro foi transformado em um mingau grosso. Quando o corpo de Maria foi tirado do brinquedo, seu rosto estava completamente diferente. Ele tinha sido destruído, ficando dessa forma. E o que aconteceu com a Maria não é a única coisa que o Parque Liminal Land tenta encobrir. Várias mortes e desaparecimentos estão ligados a esse lugar. A gente até pode, nesse vídeo, tentar investigar o que está acontecendo, juntando vídeos, as informações vazadas e até o site do Liminal Land. Então, se você quer descobrir as coisas perturbadoras que aconteceram nesse parque, continue comigo assistindo esse vídeo. Nós vamos investigar Liminal Land. Você já esteve alguma vez no parque Liminal Land? Se você entrar no site deles, você vai ver algumas fotos tanto do parque quanto das acomodações, que dão uma sensação um tanto familiar. Logo após acabar a transmissão do hino nacional, no Canal 5 em 1988, apareceram diversas fotos de pessoas desaparecidas. Eram vários tipos de pessoas, homens, mulheres, crianças. Mas todas essas pessoas tinham algo em comum, um ponto que conectava todas elas. E esse ponto era o parque Liminal Land. Liminal Land foi um parque que surgiu nos Estados Unidos em 1975. E ele foi criado justamente para se tornar um dos maiores parques desse país. A empresa por trás dele, a Chatham Corporation, decidiu ultrapassar todos os limites do entretenimento, conquistando em pouco tempo um público grande e apaixonado, já que a cidade de Lake Valley, onde o parque ficava, tem uma população bem pequena. O parque, logo no seu primeiro dia, estourou a venda de ingressos. Inclusive, muitas pessoas vieram de outros lugares para conhecer Liminal Land. Um tempo depois, algumas coisas estranhas começaram a acontecer no parque. Mas mesmo que houvessem esses acidentes, nunca tinha uma investigação de verdade em cima daquilo. Quando acontecia algum evento anômalo, como era chamado pelo Liminal Land, o parque apenas fechava por um dia e depois reabria, sem falar sobre isso. O parque funcionou por 14 anos, até que em 20 de maio de 1989, sem nenhuma explicação, sem nenhuma razão, ele foi fechado. Há rumores de que os restos mortais dos presentes naquela noite fatídica permanecem exatamente onde foram vistos pela última vez, embora ninguém saiba ao certo. E realmente, depois de olhar um pouco o site deles, a gente começa a entender o porquê que esse parque foi fechado. Uma das atrações mais conhecidas, o Trilho da Risada, utilizava uma espécie de assento que comprimia a pessoa que estivesse nele. Tudo isso para causar risadas descontroladas por 8 minutos. A próxima coisa que nós temos contato é uma fita de treinamento, feita para garantir
a satisfação dos visitantes, que basicamente servia para os funcionários identificarem os visitantes que não estavam satisfeitos no parque. Bem-vindo ao Liminal Land. Nessa fita, nós vamos ensinar você a identificar visitantes insatisfeitos. Exemplo: essa é a pessoa. Olhe para a foto. Essa é a pessoa. Olhe para a foto. Essa é a pessoa. Se você encontrar um visitante insatisfeito, tenha certeza que vai fazer o dia dele. Tente sugerir outras atividades adicionais do parque. A próxima fita é da polícia do estado do Novo México. E ele apresenta arquivos de casos não solucionados que aconteceram no parque. Um desses casos foi o que aconteceu com Maria Ramos, que eu contei no início do vídeo. O caso da Maria foi o primeiro incidente registrado do Parque Liminal Land. Depois disso, nós temos Lina Sonrenson e Rick Eckerman. Lina era uma professora de ensino fundamental, que inclusive visitou o parque levando as crianças para quem dava aula a um passeio diferente. Tudo que ela queria era divertir seus alunos. Então, ela levou as crianças para uma nova atração do parque. Ela levou eles para a Paradise Playrooms. Ela ficou ali um tempo com seus alunos, até que de repente, Lina deixou o prédio pela saída dos fundos. 8 horas se passaram. Os alunos de Lina foram deixados sozinhos e eles não perceberam que sua professora tinha desaparecido. Depois disso, apenas encontraram o corpo de Lina sem vida e deformado. Sua mandíbula estava quebrada, formando um sorriso bizarro. Pouco tempo depois, Rick Eckerman visitou o Parque Liminal Land com a sua esposa e 3 filhos. Em algum momento, Rick deixou sua família sozinha e foi andar na atração A Anomalia. Depois disso, o corpo sem vida de Rick foi encontrado, também com um sorriso bizarro. A próxima fita fala sobre a Home. A Home era o nome da acomodação principal do parque. Basicamente, Home é uma abreviação de Holística Oportuna Experiência Mútua. O projeto Home era mais do que uma espécie de hotel dentro do parque. Ele basicamente criava um extenso subúrbio subterrâneo, o que era ótimo para famílias que vinham de outros lugares e que desejavam passar um tempo a mais no Parque Liminal Land. Inclusive, esse lugar aparentemente era 10 vezes maior do que o próprio parque. Então nós vemos uma fita que dá algumas instruções a um funcionário sobre a Home. Uma dessas dicas, bizarramente, era: remova toda e qualquer porta, janela ou buraco que possa potencialmente servir como uma saída da Home. É muito importante que a gente consiga encontrar e corrigir qualquer tipo de bagunça ou inconveniência. Nós não queremos que os nossos visitantes se sintam desconfortáveis e queiram ir embora prematuramente. Você vê algo? Não. Aqui está, bobinho. Vamos tentar novamente, tudo bem? Depois disso, a fita nos mostra um estudo de caso. Uma pessoa aparece andando pelos locais da Home. Algumas mensagens aparecem junto com o vídeo. Não siga sons estranhos.
A pessoa que está ali mostra literalmente como era a verdadeira home. Ela não era aquele lugar confortável imitando um subúrbio americano, como o site dizia. Na verdade, era um lugar totalmente artificial e estranho. Não siga sons estranhos. Esse é o primeiro erro da pessoa que está gravando o vídeo. Seguido de mais um aviso: não entre na casa de um estranho. A pessoa que está gravando entra em uma das casas. Um tempo depois, ele começa a ouvir um som e vai atrás desse som. Nunca deixe uma passagem destrancada. Curiosidade pode se tornar arrependimento. A pessoa continua andando até que encontra uma porta com um brilho vermelho saindo debaixo dela. E não só isso, barulhos também saem dali. A pessoa que está ali tenta fugir, mas apenas se perde pelos complexos da home. E o que era aquela porta de onde saía os barulhos estranhos e a luz vermelha? A questão é que Liminal Land pode ser apenas uma fachada para um culto de sacrifício humano. A questão é que se a gente for investigar o site, achamos uma aba escrita intervenção. Essa parte é uma área de hóspedes, que para você entrar, você vai precisar de uma senha. Nesse momento, a senha mudou e não é mais a mesma, mas até um tempo atrás, ela era Rite of Passage, ou rito de passagem. E assim que entramos na página, tudo o que aparecia era uma imagem de Moloch. Moloch é uma entidade cultuada pelos amonitas. Uma das formas que ele aparece é um híbrido de humano com touro. O que essa entidade demandava era sacrifício humano, mas não qualquer sacrifício humano, e sim sacrifício de crianças. E uma coisa engraçada que podemos notar é que o mascote do Parque Liminal Land é um touro, exatamente como Moloch. E o nome desse personagem é Molly. Acho que você consegue perceber a semelhança. A próxima fita e a fita final até agora é mais um documento do Departamento de Polícia do Novo México. Sofia Munhoz, a mãe de Andy, alega que sua filha fugiu no meio da noite. Durante o incidente, Sofia alegou que ela estava dormindo em sua cama e não ouviu nenhum som para acordar. Com a procura da polícia, na casa dos Munhoz, desenhos foram encontrados da garota desaparecida. É uma história chamada O Amigo da Mamãe. A descoberta desses desenhos causou uma imediata procura por Sofia Munhoz, a mãe, mas ela fugiu de sua casa. Essa é a história. Essa é minha mamãe. Minha mãe me leva em todo lugar. Minha mãe me levou para Liminal Land. Eu estava tão empolgada, mas então mamãe me deixou triste. Minha mãe me levou para essa casa. Dentro dela tinha mais casas. Mamãe parecia. Mamãe disse que estava procurando por um amigo. Me siga, está tudo bem. Dentro estava o amigo da mamãe. O amigo da mamãe.
nós temos razão para acreditar que Sofia Munhoz estava envolvida no desaparecimento de sua filha, Angie.